Olá a todos, tudo bem? Espero muito que sim. Hoje nós vamos para o segundo vídeo, né? E no primeiro vídeo nós vimos que os descendentes de Noé, né? Eles que vieram, né? Através de Noé, do dilúvio, que foi visto que apareceu os sumérios, né? Então, os sumérios veio da descendência de Noé, porque não tinha de onde vir, né? Porque veio pós-dilúvio, né? E foi bem ali naquela época, né? O bisneto de, de Noé, Nimrod, que nós vamos falar hoje mais a respeito dele, que fez tudo que desagradava ao Criador, né? Eles começaram a desagradar ao Criador e se denominando um rei Deus, né? E a partir dele veio toda essa tudo isso, né, a respeito, né, de poder através do templo, divindade, né, ele se declarando como sol, né. Então, no vídeo de hoje nós vamos ver como que surgiu os templos, né. Nós vimos que eles subiam um monte, e em cima dos montes mais altos eles construíam os seus altares, né, e ali fazia o sacrifício dos animais, né, de humanos, mas só que ficava inviável, né. E o que eles fizeram então, né, para ficar mais viável, para facilitar, né? É o que nós vamos ver no vídeo então, tá? Então depois da vinheta aí e vamos começar o vídeo. Enquanto isso, você pode dando like, se inscrever, comentar, tá? Faz tudo aí para nós aí. Vamos fazer um negócio com carinho, vamos fazer tudo isso aí ficar mais claro, né, na nossa cabeça, porque é falado muito superficialmente, né, e a gente acaba não entendendo o que é as coisas. Então a gente tem que entender o fundo de onde começou para a gente ver aonde que chegou, né? Então, após a vinheta aí, ok? Há uma luz no fim do túnel. Então vamos lá, galera. Espero que você tenha dado like, curtido, tudo certinho aí, beleza? Então vamos pro estudo. Se você tem que pegar alguma informação, se tiver que pegar uma caneta, um caderno que você está fazendo seus estudos aí, dá um pause aqui, busca lá e volta e tire o botão do pause, beleza? Aí continuamos o estudo aí. Então vamos nessa aí. Hoje nós vamos falar, hoje é o vídeo 2, né? Dos templos. Eu vou fazer uma playlist aqui no canal a respeito de cada assunto, né? Esse, como é templo, vai ter bastante vídeo. Esse aqui é o vídeo 2, tá? E ele vai ser só sobre zigurates, tá? Então, o que é um zigurate, Flávio? Você vai ver aqui hoje com a gente, tá ok? Eu estou com a minha colinha aqui de novo, um celularzinho aqui, porque às vezes eu tenho toda essa informação de cabeça, mas eu posso esquecer de depois lembrar ele lá na frente para retornar e colocar ele em ordem. Eu preferiria fazer um teleprompter, entendeu? Fiz um Word facinho aqui, tá? Então vamos lá. Então muitas vezes você vai ver olhando para baixo o que eu estou lendo aqui para ver sobre o assunto, tá? Então vamos lá. Antes do templo, né? Então, vídeo 2, os zigurates. Então, antes do templo, tá ok? Os sumérios, quando adoravam, eles subiam ao monte, pois subindo ao monte eles pensavam estar mais perto do Deus Sol, né? Do Deus, né? Que era o Sol, né? Então o que eles faziam? Como eles veneravam o Sol, os sumérios, né? Os adoradores do Sol, eles subiam ao monte, todos o povo, né? Na verdade, qual naquela época você aceitava a palavra do Criador ou você aceitava o Deus Sol como o seu Deus, né? E como todo o reino ali era tudo a grande maioria, né? Igual hoje o Brasil apesar de ter muita parte evangélica mas aqui sobrepõe hoje no Brasil é o catolicismo, Brasil, Portugal, Itália, né? Você vai, o que você pensa, né? Vamos supor, você fala assim, religião em Portugal. Católico. Lá só tem católico? Não. Ah, na Itália, católico, né? Lá o Vaticano está lá dentro, né? Que é um país dentro de outro país, né?
Ah, quero saber de Israel. Fala, pô, tem o judaísmo, né? O pessoal do judaísmo lá. Aí tem ascendência judaica, né? Tem o judaico messiânico, não messiânico, tá? As kenazes, essas coisas todas que a gente vai falar muito mais para frente quando for falar de judaísmo, tá ok? Ah, no Irã, Iraque, aí você vai pensar, fala, pô, lá é muçulmano, né? Então a gente tem essa mentalidade. Quando se fala nos sumérios, eles eram, quando fala daquele povo, porque ainda não tinha cidade, no outro vídeo eu falei que eles saíram, né, e foi para um lugar que onde hoje é o Iraque, mas não existia cidade, tá? Até que Nimrod foi lá e ele que foi que construiu cidades, né? Ele porções de terra, né? E lá ele colocou o nome de cidades de Babilônia, Ur dos Caldeus, aquelas coisas todas. Então toda aquela região, né, foi conquistada por Nimrod e dados nomes, né, para aquelas cidades, né? Então ele constituiu povoados, né? Eles não se espalhavam sobre a terra como um reino, né? Porque ele queria governar tudo. Se ele tivesse pelo menos deixado tudo como um reino, seria tudo dele, né? Mas como ele quis, né, colocar cidades e tal, então ele foi perdendo tempo, foi perdendo campo, né, vamos dizer assim. Mas o foco do vídeo não é esse, né, é sobre os zigurates. Então eles ficavam perto de um monte. Então hoje é dia de adoração, hoje é dia de culto, hoje é dia de missa. O que nós vamos fazer? Nós vamos para a igreja? Não, não tinha igreja, tinha os zigurates, os montes. O que eles faziam? Eles caminhavam até o monte, subiam até o monte mais alto. Lá em cima eles faziam os seus altares, e os altares estavam lá para fazer as oferendas, né? O sacrifício humano, o sacrifício animal. E aí o que acontecia? Era muito trabalho de todo mundo deixar a cidade para subir, para oferecer as coisas, para fazer os seus cantos, seus rituais e voltar, né? Porque no outro dia tinha trabalho também para todo mundo, né? Não se sabia como que era descanso naquela época, se havia um dia de descanso ou não, né? Porque um povo rebelde poderia não ter descanso, poderia escravizar um povo, né? Como foi feito hoje, né, na verdade. Então, é o que eles faziam, né, na verdade. Eles iam até o monte, né? Sempre que eles saíam para adorar, era muito inconveniente deixar as cidades e ir ao monte sacrificar ao Deus Sol, né? Então, tinha esse inconveniente, né? Falou assim, poxa, hoje nós vamos fazer toda essa caminhada, horas, para ir, mas o tempo de ritual, que poderia durar umas 2, 3, 4 horas, não sei, e mais horas para voltar, né? Então era algo bem que tomava muito do tempo deles, né? Os altares de adoração ao sol ficavam no alto dos montes mais altos, né? Foi o que eu falei lá, eles subiam nos montes mais altos porque eles pensavam que lá estavam perto de Deus, né? Que é o sol. E pensando nisso, toda essa jornada de toda a cidade, né? Eles pensavam, por que não trazer um monte até nós? Vamos construir um zigurate, nosso próprio monte e um altar no topo. Então, qual foi a ideia brilhante? Já que eles não podiam ir até o monte, o que eles fizeram? Eles construíram tipo uma pirâmide, né, que chama zigurate, que eu vou colocar a imagem aí para você ver enquanto eu falo. Aí tinha o zigurate e no topo do zigurate existia o altar, então tinha escadaria lateral, escadaria frontal, né? E no alto tinha o altar, que é onde eles faziam o ritual de oferenda, tá? Então isso que vocês estão vendo aí é um zigurate, tá? Vou passando as imagens aí do zigurate para vocês dar uma olhada, tudo bem? Então foi pensando nisso que eles fizeram. Eles trouxeram para perto deles, para dentro da cidade, uma construção
em forma de pirâmide, não com pontas, né, mas com uma base que eles poderiam ficar todo lá em cima e o altar lá, para eles fazer todo o seu apetrecho ao Deus Sol, né? Então o inconveniente passou a ficar mais fácil, quer dizer, já tinha mais uma construção para fazer, um monte de adoração para eles, né? Como hoje faz, né? Eu mesmo cheguei a doar meu tempo, né? Na época que eu era evangélico, um pastor falou assim, ó, vamos aumentar a igreja, ou construir, eu não lembro o que foi que aconteceu lá, aumentar uma parte, né, e estava cedendo a parte de trás, porque atrás da igreja era um barranco, né, então o que nós fizemos? Na parte de trás da igreja fizemos um porão, aí foi feita uma estaca, né, calçamos o teto com um macaco lá, que foi feito um cara na época especializado nisso, em edificação, tudo certinho, com engenheiro, tudo certo. Aí depois feito isso aí, fizemos um porão, um salão de festa no fundo, acabou o problema. Então eu doei meu tempo para fazer isso aí. Com certeza isso foi feito também na época, né? E o altar ficava exposto a todo tipo de clima, né? Seja chuva ou seja sol, né? Então, vamos supor, é a mesma coisa que hoje, cultos, né? Vamos supor, hoje vai ter culto terça-feira. Eles iam no zigurate na terça. Ah, mas vai estar tempo de chuva. Como é que nós vamos fazer para acender o fogo e o holocausto no zigurate, né? Vai ser meio difícil, né? Já que pode vir uma chuva e a gente não poder nem acender um fogo, né? Como que nós vamos fazer? Aí, né? Vamos ver se é agora isso aí, né? Porque, por isso que eu tô falando, eu tô com as ideias aqui, depois aqui eu estar mais organizado para eu falar para vocês, né? Os altares serviam para sacrificar animais e humanos, espalhavam sangue pelo altar e juntavam madeira entre o altar e o sacrifício e acendia, né? Então eles matavam, espargiam sangue, né? Que é alguns ritos de feitiçaria, de bruxaria, né, de satanismo. Hoje também as pessoas tomam sangue, se banham com o sangue de vítimas de animais, né? E tem até um vídeo que eu não vou falar para vocês assistirem não, mas ali tem um ritual pleno de magia negra, né? É um vídeo muito antigo, mas que eu conheci há pouco tempo, depois de procurar algumas coisas. E é um vídeo de um documentário. Eu não vou falar o nome aqui não, para não ter... É muito forte, entendeu? E não tem só isso, tem outros tipos de morte também, né, nesse documentário. Então, um desses é um sacrifício humano. Tem uma série de coisa lá. Então, um ritual bem perturbador, né, para quem tenha emoção fraca, né. O inconveniente era que nem todos os dias de adoração o céu estava limpo, com o sol ou estrelado, né? A chuva molhava a madeira e não pegava fogo, o ritual não era concluído, né? Foi o que eu falei agora de pouco. Então poderia ser um ritual durante o dia ou durante a noite e poderia queimar, molhar a madeira ou ser tão forte a chuva que não dava para acender um fogo, né? Ou até que a madeira fosse acendia, ela se apagaria, né, com a chuva. Então tinha todo esse aparato, né? Você tinha todo esse inconveniente. Aí que eles resolveram? Resolveram fazer uma solução, né? A solução para o altar não ficar exposto ao tempo, resolveram construir um templo e o altar foi colocado dentro do templo, né? Então o que eles fizeram? Para o altar ali não ficar dentro do templo, fora do templo,
tomando chuva e acontecer de não ter o ritual ao altíssimo sol, né? Como eles diziam, né? Então o que eles faziam? Eles colocavam ali, eles fizeram uma cobertura e chamou de templo, né? O que hoje a gente conhece também como templo. Você vê lá, igreja aqui na cidade de Bauru tem a Templo dos Anjos, né? Templo dos Querubins, que é toda igreja quadrangular, né? Coloca o nome de templo. Eles sabem que aquilo é um templo, né? Uma igreja nada mais é do que um templo de adoração a um Deus, né? A palavra templo é uma derivação da palavra templo, né? O templo, né? O templo vem de templo, que não deixa o altar no templo, né? Então é uma cobertura para o altar. E até hoje o altar fica dentro do templo, né? A gente pode ver por aí que o altar hoje, e até hoje é feito para fazer sacrifício, né? Traga aqui seu sacrifício. Traga aqui, você precisa fazer um voto com Deus. Hoje não fala muito em sacrifício, mas fala em voto, fala em algumas coisas que até o próprio Messias, né, disse para não fazer, né? Que isso não fazia mais. Ele mesmo falou: misericórdia quero e não sacrifício, né? E eu não quero que você faça, eu não quero que você faça nada para mim, né? O que ele quis dizer com misericórdia quero e não sacrifício, ele diz assim: eu não quero que você faça para mim, faça para o seu próximo, né? O objetivo é misericórdia. Ter misericórdia de Deus? Você não vai precisar ter misericórdia de Deus. Você tem que ter misericórdia do seu próximo. Que ele ensinou durante todos os evangelhos ali, enquanto ele estava vivo, é você repartir com o seu irmão, é você amar o seu irmão, é você... Desde João Batista falando isso, né? E o pessoal do templo sempre falando errado, igual hoje, né? Até hoje o altar fica... Abraão viveu no período em que o altar ainda não era coberto, né? Se você ler Gênesis 22, porque ali foi antes, né? Não, Abraão era na época de Nimrod, né? Eu não lembro em qual livro que eu vi, porque eu estava lendo aqui antes de fazer o vídeo, eu estava lendo o livro de... Eu estava achando que era aqui no livro de Azar, mas não é o livro de Azar, deve ser no livro de Enoque, né, que deve estar escrito isso, ou algum outro lugar que eu vi, que eu vou procurar a fonte, eu vou colocar aqui, tá? E vou colocar tudo certinho, qual livro e onde que tá, se for em algum livro, se eu achar, tudo bem? Mas já tá aqui na tela para vocês, se eu achei. Que ele estava na mesma época de Nimrod, né? Abraão e Nimrod, eles viviam ali, tanto que Nimrod, ele como fundador de cidades, ele fundou até Ur dos Caldeus, né? Foi onde o próprio Abraão saiu dali, né? Ele saiu de Ur dos Caldeus e foi para o Egito. Aí o governo do Egito deu para ele, deu servos, deu animais, né? Criação e tal. E ele prosperou, ele ficou milionário. Até Ló, ele teve que se distanciar do seu sobrinho, né? Falou: Ló, se você for para cá, eu vou para cá. Se você for para cá, eu vou para lá. Entendeu? Aí Ló viu aquele vale verde bonito, falou: eu vou para cá. E viu, falou: então eu vou para lá. Né? Então foi assim que aconteceu. E tanto que Abraão não viu ainda o templo sendo coberto, tá? Na época ali era a parte de adoração, né? De adoração sem templo, tá? Gênesis 22. Embora Abraão não tivesse feito tal prática, ele convivia com pessoas que faziam e sabia como fazer, né? Então, é a mesma coisa você estar aqui hoje na sua cidade, aí onde você mora, né? Você fala assim: eu sou evangélico. Então quer dizer que ser evangélico você não sabe o que o pessoal em volta da sua casa faz.
Vamos supor que você tem... Eu lembro disso quando era criança, eu não sei se existe ainda. A Igreja Católica, né? Eu fui da Igreja Católica. É, e naquela época tinha uma Nossa Senhora Aparecida, que ela ficava numa caixinha, um vidro na frente para que você pudesse ver a imagem dela de frente, né? E embaixo ou em cima, assim, algum lugar assim, porque a caixinha era assim, né? Então ela ficava numa parte e atrás tinha tipo um compartimento que tinha um rasgo em cima e você colocava dinheiro ali, né? Então você colocava seu dinheiro ali, o dinheiro caía e tal, ele passava uma noite na sua casa e depois no outro dia você levava na casa do outro. Então fazia uma via sacra, né? Então, uma vez por mês aquela imagem via para sua casa, né? Então era uma forma do pessoal ali pegar o dinheiro. Então você sabe, porque você conviveu naquele lugar, você sabe que ali roda, fala assim, hoje é dia 13, né? Hoje é dia daquela santinha ali, lá na casa da fulana de tal, ou do fulano de tal, né? Por quê? Porque você está olhando, mesmo que você não faça, mesmo que você não creia, as coisas acontecem ao seu redor, né? Ah, você pega e fala assim, ó, hoje é domingo de manhã, né? Você fala assim, pô, hoje é domingo de manhã, hoje tem missa, né? Você escuta sino bater, não sei o quê, aquelas coisas todas. Aqui a igreja católica perto de casa não tem sino, né? Mas onde tem, você escuta o sino bater, você escuta o padre anunciar no microfone, né? Em cidades mais pequenas, aí mais remotas, aí tem até anúncio de velório, né, em igreja, né? Que toda a cidade ouve. Por quê? Porque ela está bem localizada, num lugar alto, onde o som se espalha muito. Bateu o sino e o padre falou, você só escuta ali, ah, fulano morreu, ah, fulano... Entendeu? Então tem tudo isso aí. Então você sabe, domingo de manhã tem missa, né? Então você está inteirado. Por quê? Porque você não é católico, mas você sabe, você passa em frente a uma igreja, você passa em frente a uma praça que está na frente da igreja, né? Igual aqui em Bauru. Aqui em Bauru tem a igreja Nossa Senhora da Aparecida, que fica perto do Poupatempo. Em frente à igreja tem a praça e do lado da igreja tem o Colégio La Salle. Né? Então tem o Colégio La Salle, a igreja Aparecida e a praça no meio. Então quem sai da rodoviária e vai para o centro e sobe a rua ali, a rua da Aparecida, ele subiu da Aparecida, atravessou a praça ali, passou em frente à igreja. Né? Você sabe se ele está sendo missa ou não. Entendeu? Uma pessoa que faz esse caminho todo dia, sabe? Fala assim, oh, hoje é quarta-feira, hoje vai ter tal coisa lá, né? Tá tendo missa cedo, não sei. Então tem todas essas coisas que vão acontecendo. Você sabe as coisas que acontecem ao seu redor, né? E Abraão era da mesma forma. Ele não fazia essas coisas, mas ele conhecia pessoas que faziam e sabia como faziam, né? Por quê? Porque era tudo muito exposto, né? Não era nada coberto, não era nada que escondido, né? Era comum naquela época, né? Caçar animal, matar animal, oferecer um animal. Até pouco tempo, né? Se podia fazer, né? Aí teve uma lei, né? Que até rituais aí que ofereciam galinha, bode, essas coisas todas, não pode mais fazer. Eles não fazem, entendeu? Por quê? Porque eles seguem uma lei. Porque se for pego fazendo, dá um BO e é capaz de fechar tudo, né? Até o templos dele, né? Então era assim que funcionava. Por mais que Abraão não soubesse, não fazia aquelas coisas, mas ele sabia como fazia, né? Nimrod se tornou o rei da região, onde hoje é o Iraque. Construiu muitas cidades, incluindo Ur dos Caldeus, onde se assentaram os semitas, os filhos de Sem, descendência, né? Os filhos de Sem, a descendência de Sem, né? Irmão de Cã e Jafé. A família de Abraão também viveram ali, né? Foi o que eu disse ali. Abraão saiu de Ur dos Caldeus, né? Quando Deus falou assim para ele, sai do meio da tua parentela que eu te abençoarei, né? Ele morava em Ur dos Caldeus. Se você for ler ali o texto,
Vou colocar aí o texto, né? O endereço da Bíblia da passagem e você vai ver aí, tá? O sacrifício era constante ao Deus Sol, pois tinham medo de serem exterminados pela chuva novamente. Nesse momento já não se obedecia mais ao Criador, né? E o amor ao próximo daquele povo também já não estava com ele, né? Então o que acontecia? Como era muito recente, né? Essas coisas, tipo, em questão de 100 anos, né? 100, 150, 180 anos, desde o dilúvio até esse povo, até chegar no zigurate, era coisa recente praticamente, né? Igual você vê hoje, porque não era notícia que você via na televisão, naquele tempo não tinha televisão, então era história contada de geração a geração, né? Então eles tinham mais, assim, certeza do que era uma verdade, né? Ó, há pouco tempo atrás a Terra está molhada até hoje praticamente, né? Então aconteceu que aquele povo, eles tinham medo de ser de novo devorado pela chuva, né? Então o que eles fizeram? Eles adoravam e sacrificavam com medo, né, de um novo castigo, né, porque eles já não estavam obedecendo ao Criador, né? O amor ao próximo, aquele ajudar um ao outro, não existia com eles, né? Então, por medo, eles ofereciam a um outro Deus, né, que vamos dizer, o Sol é uma criação do Eterno, né? Então eles adoravam uma criação do ser mais do Eterno, né? Do Poderoso. E construíram os zigurates, altares e mais para frente o templo. Tal templo não era para adorar ao Criador, mas sim ao Deus Sol, né? Então eles construíram os zigurates, construíram lá o altar lá em cima, aí eles viram que estava exposto ao templo, né? E como estava exposto ao templo, eles construíram um templo, né? Para uma cobertura para o templo, para o altar. E ali começou, né? E o primeiro templo, já sabido, não foi construído para adorar o Criador, né? Foi construído para adorar o Sol. Então, a partir daí, quem construiu o primeiro templo? Isso, os sumérios, para adorar o Sol. Aí eu sei que vocês estão perguntando, tão louquinho para perguntar, e eu sei, eu vou falar mais para frente a respeito disso, tá? Não é nesse vídeo, é num outro vídeo. Nimrod, bisneto de Noé, tinha conhecimento que o Criador tinha esse conhecimento do Criador e construiu a Torre de Babel para afrontar, né? Só para você ver, né, de Noé até Nimrod, aonde chegou a desobediência, né? Aí veio o Messias há 2000 anos atrás, né? E até hoje, como é que está a desobediência, né? Nós vemos, né? Porque o único que veio até hoje nos avisar de tormentas foi o Messias, né? E hoje veio a palavra. Aí você pega e fala assim, mas hoje a gente vê a palavra até hoje, é pregada nas igrejas. Mas se você vê, cara, o que é pregado, as novidades que tem, as coisas que falam, acabou, né? Eles não pregam, se você lê a Bíblia, né? E for ver o que está sendo pregado, está totalmente errado. Mais para frente, quando eu acabar de fazer esses estudos a respeito do templo, dessas coisas todas, eu vou fazer análises de pregação, tá? Só para a gente ver o que está escrito e o que eles falam, né, a respeito. Então, mais para frente, pode ter certeza que eu vou fazer esse tipo de vídeo, tá? Só para vocês verem o que está acontecendo. Naquele tempo ainda não se pedia dinheiro, mas o templo era sinônimo de poder, né? Por quê? Porque quem tinha o templo tinha poder, tinha sabedoria, né?
Você pode ver até Salomão, né, quando construiu o templo e teve aquele problema lá com a mulher, com o filho, ele mandou dividir a criança tal, e chegou na rainha de Sabá, essa rainha de Sabá falou, nossa, tal. Foi lá por quê? Né? Por causa de um julgamento? De um julgamento? Não, foi porque aquilo lá foi apenas um exemplo que aconteceu, né? De sagacidade, né? Não de inteligência, né? Porque a própria escritura diz, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o princípio da sabedoria, né? E o cara fez altares para todos os deuses, para o Deus de cada um das suas esposas, né? Então aquelas coisas todas. Então você fica assim, poxa vida, né? O cara era esperto, o cara era malandro, né? Igual hoje a pessoa fala assim, pô, você viu aquele bandido lá que fez isso, aquilo lá? O cara é esperto, né? Fala, não é esperto, você é malandro. Esperto é uma coisa voltada para bem. Uma coisa é confundir vício com virtude, né? Você ter uma boa ação é uma virtude. Agora, uma má ação é um vício, são palavras distintas, né? Para atos parecidos, né? Mas só que você vê o que aconteceu. Ele foi malandro. Por que malandro e não virtude? Né? Por que malandro e não sábio, né? Não, porque a ação dele foi para se beneficiar, para levar alguém para o mal, ou alguma coisa assim. Então, era malandragem, né? Agora, se fosse sabedoria, ele tinha feito para todo o povo, ele tinha levado todo o povo a ser um adorador ao Criador, né? Não mentia como mentiu, mas isso nós vamos ver mais para frente em outro vídeo, tá ok? Só dando um exemplo. A partir de Nimrod, todos os reis eram considerados semideuses, né? Por quê? Porque eles diziam, o próprio Nimrod, ele se declarava sol. Se você for ver, né, a história de Nimrod, Semiramis e Tammuz, né? Que se você for ver hoje, tem a foto aí Nimrod, Semiramis e Tammuz. Eu vou colocar a trilogia, né, o trio, né, que era Nimrod, Semiramis e Tammuz, que é a criança. Aí você tem Íris, Osíris e Sete. Aí você tem José, Maria e o menino Jesus. Tudo na mesma figuração, entendeu? Não estou dizendo que eles não existiram por causa dessa figuração. Estou dizendo que eles fizeram esse tipo de trilogia, essa trindade, né? Pai, mãe e filho, todos eles. Por quê? Porque seguiram de Nimrod, Semiramis e Tammuz, né? A gente vai fazer um vídeo falando a respeito disso, né? E explicando, né? É mais sobre o Natal isso aí, tá? A partir... eles eram considerados Deus Rei. Por quê? Porque Nimrod se considerava o Sol, né? Eu sou o Sol. O pessoal adora o Sol, os sumérios adoram o Sol, e eu sou o Sol. Tá vendo aqui lá em cima, lá, o Sol? Sou eu. Né? Então, eles veneravam o Rei Deus, né? Que é o Sol. Aí, quando aconteceu que Nimrod foi assassinado pelo seu tio, né? Esquartejado, tudo. Semiramis escondeu todos os pedaços dele e falou assim, não, ele não está mais aqui porque ele voltou para o lugar dele. E olha lá em cima, aquele é o Nimrod, o Deus Sol. Ele é o Sol, eu sou a Lua. Semiramis era Deus da Lua, entendeu? Mas isso é um outro assunto. Então, só para vocês entenderem que a partir de Nimrod, todos os deuses eram semideuses, né? Eram rei-deuses. Os zigurates já não era apenas para adorar ao sol, mas também a sabedoria do rei daquela cidade, que não era mais a Suméria, passou a ser chamada de Babilônia, entendeu? Então a Suméria deixou de existir, como é que eu li? Sumaria, e começou a chamar de Babilônia, né? Por quê? Por causa da Torre de Babel. Eles começaram a construir, cercaram, começaram a construir,
uma torre para afrontar Deus, que você pode ler na Bíblia, nesse texto que está aqui embaixo, em Gênesis, tá? Nimrod era a figura sacerdotal, é mediador entre o homem e o Deus Sol, né? Ele era um sacerdote, uma espécie de padre, de babalorixá, de pastor, de... Hoje que você vê aí apóstolo, presbítero, né? O cara que está ali com mais missionário, né? Esses caras aí têm um título, né? E ele tinha figura sacerdotal. Por quê? Porque ele estava na terra, Nimrod era o sol que brilhava no alto, mas só que ele era uma fração do sol que estava na terra para que pudesse pegar a adoração daquele povo e o sol continuar a brilhar para que não tivesse mais dilúvio, né? Uma catástrofe por chuva, né? E até hoje perdurou, né? Isso aí funcionou tão bem que até hoje funciona, né? Muita gente são aprisionada por figura sacerdotal, né? O zigurate passou a ser a casa do Deus Sol na Terra, a casa de Deus como é conhecida hoje, né? Então o zigurate, né, os templos, né, que ficavam no alto do zigurate, passou a ser chamada a casa do Deus Sol, a casa de Deus, né? Onde você vai hoje? Vou adorar aqui na casa de Deus. Aí você vê até música, né? Falando, né? Adorar, vamos adorar a Deus, casa de Deus, não sei o que e tal. E você sai dessa figura de casa de Deus, né? E blasfêmia, né? Que você está invertendo as coisas, né? Você está tirando o nome próprio. É a mesma coisa que você chamar a porta de janela e janela de porta. A porta sempre vai ser porta, por mais que você chamar de janela, é porta. Entendeu? Então não tem essa de você pegar e falar assim, eu entrei pela janela em casa hoje. A pessoa vai imaginar o quê? O cara pegou, abriu a janela, entrou pela janela, não é mais só ter entrado pela porta, né? Não, mas é porta, é uma abertura do chão até 1,10 m de altura, 80 de largura. Não, mas isso aí é porta. Não, é janela. Então, você está fazendo o quê? Você está trocando, você está blasfemando, né? Trocando as coisas de lugar, né? Tirando o nome de porta e colocando janela, e janela sendo porta, né? Então, você já está começando a ensinar errado, né? Imagina um telefone sem fio, né? Você lembra aquela brincadeira que juntava um monte de pessoas assim, enfileirada? Aí começava aquele telefone sem fio, né? Aí você falava assim, abacate, 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 abacate. Chegava lá na frente, chegava abacaxi, ou com outra coisa pior ainda, entendeu? Agora você imagina essa brincadeira de 2000 anos até hoje, né? A pessoa não lendo, porque tem preguiça de ler, ou tem preguiça de raciocinar para entender o que está escrito. Você pega a Bíblia, abre e começa a ler. Aí você não consegue entender. Geralmente os religiosos não entendem. Por quê? Porque na Bíblia está escrito uma coisa, né? Aqui está escrito uma coisa na Bíblia, né? Vamos supor que esse aqui é o livro de Azar, viu, galera? Que eu leio aqui, eu tenho... Tá. Vamos supor que é a Bíblia. Você abre aqui e você lê aqui, ó. Não roubará Deus, ó sacerdote, não sei o que. Você vê lá no fundo lá que é o sacerdote, né? Mas só que eles falam assim, você tá roubando a Deus. Agora eu pergunto pra você é sacerdote ou você é membro? Quem é o sacerdote? Lê o texto inteiro, vai entender lá que essa mensagem era para o sacerdote. Mas só entendendo, só mostrando para você um exemplo, tá? De uma coisa que foi dito lá na época de Malaquias e hoje está aqui de uma forma medonha, né? O zigurate passou a ser casa de Deus, tá? O sacrifício passou de coletivo para individual, assim as famílias ofereciam até seus familiares
entes queridos para sacrifício ao Deus Sol, né? Então, antigamente tinha um sacrifício, a pessoa subia lá, né? Subia todo mundo, ia daqui pro monte. Vamos lembrar lá atrás, ó. A pessoa saía da cidade, levava uma oferenda por toda a cidade, subia, levava madeira para o sacrifício daquele animal ou daquela pessoa, né? Subia um monte, tá. Aí chegava lá, fazia o sacrifício por todo mundo, um animal por toda a cidade. Aí eles ficavam livres até o próximo ritual, até a próxima data, né? Eu não sei se era semanal, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, igual os cultos hoje. Uma vez por mês, uma vez cada 15 dias. Quem sabe, né? Mas era assim que era feito, entendeu? Então tinha lá, era um sacrifício pela cidade toda. Mas aí passou a ser individual. Cada família tinha que fazer uma oferenda. Agora você imagina o tempo que levava, né? Vamos supor uma cidade que tinha 200 famílias. Imagine 200 sacrifícios, né? Um após o outro, um após o outro, um após o outro. Sacrificava, espargia sangue e queimava. Sacrificava outro, espargia sangue e queimava outro. 200 vezes esse ciclo, né? Então começou a ser mais demorado, né? Não era uma coisa mais rápida, porque você tinha sessões, né? Então o que acontecia? Tinha vez que a pessoa dava seus próprios filhos, né? Uma pessoa ali se ofereciam, né? Um membro da família, os seus familiares, né? Por quê? Para o bem dos outros, né? Era o que eles criam na época, era o que eles tinham para crer, né? E essa forma de manipular as pessoas pelo medo funciona ainda até hoje, pelo sistema religioso. Né? Então, se você vê hoje esse tipo de coisa de manipular a pessoa pelo medo, né? Ó, se você não fizer isso, vai pro inferno. Ó, tem o... então, existia até essas coisas, né? Ó, se você não fizer esse sacrifício, nós todos vamos morrer afogados aqui de novo. E aí, é isso que você quer? É isso que você está querendo? Nós temos que agradar o sol para não deixar essas coisas acontecerem. Sucedendo Nimrod veio Hammurabi, o mesmo que escreveu o Código de Hammurabi, na qual Moisés se inspirou para escrever suas 713 leis, né? E que era daquela época, né, de Nimrod, um pouco antes de Nimrod, na verdade, porque Hammurabi veio pouco depois de Nimrod, né? Mas veio antes de Moisés, veio depois de Nimrod, antes de Moisés veio bem depois, ele contou toda essa história, né? O Gênesis, tudo que está escrito em Gênesis foi antes de Moisés, tá? E aí, depois que acaba o livro de Gênesis, Moisés nasce, você vê lá, né? A história da vida dele, tudo certinho. E Nabucodonosor, bem depois de Hammurabi, foi o maior depois de Nimrod, né? Influenciado por Semíramis, dominou todo o reino daquela época, né? Por quê? Porque eles também tinham os seus templos, eles tinham aquelas coisas todas de adoração ao sol. E, pasmem, tá? Caso você queira saber aí, Nabucodonosor, como você está vendo aqui na tela, eu vou colocar aí na tela todos os trechos, tá? Eu vou até ficar um pouco de lado aqui, que eu vou colocar aqui, tá? Todos os trechos no livro de Jeremias, em que Nabucodonosor foi chamado pelo Criador, pelo Deus dos céus e da terra, de meu servo, tá? Isso mesmo. Tudo aqui. Deixa eu tirar essa travesseira daqui. Ele foi chamado de meu servo, para derrubar o templo que estava lá, que eles fizeram naquela época dele lá, né?
E Jeremias foi quem relatou tudo isso aí, está no livro de Jeremias. Mas você falou que ele foi influenciado por Semíramis, sim. Toda a adoração, tudo que eles praticavam, tudo que eles faziam, você pode ver que até quando o dedo de Deus escreveu lá, que já não era mais Nabucodonosor, era o filho dele, né? Que estava lá tomando com os objetos roubados, saqueados do templo, né? Que eles destruíram o templo e levaram tudo embora para a Babilônia, né? Aquelas coisas todas lá. E o dedo de Deus foi lá e Daniel foi lá e decifrou e contou o que aquilo lá queria dizer. Era objeto do templo, né? Belsazar, alguma coisa assim. O filho de Nabucodonosor. Né? Então eles tinham o ritual de Semíramis, né? Dominou todo o povo de Israel e foi chamado pelo Criador de meu servo, né? O livro de Jeremias foi o que eu disse aí, que eu coloquei todo o texto aqui, tá? As leis e as religiões foram principais formas de dominar um povo e isso perdura até hoje, né? Até os dias de hoje. Você vê as pessoas que você fala assim, ah, mas eu não creio numa religião, mas você tem uma lei para aprender, né? Esses dias mesmo, né, eu estava vendo pessoas aí falando, puxa, eu não consigo entrar nos Estados Unidos, eu não consigo entrar em tal país, né? Eu queria tanto ir para lá fazer isso, fazer aquilo, fazer uma compra. Eu também, eu tenho vontade de ir para os Estados Unidos comprar uns equipamentos para eu trabalhar, né? Tendo dinheiro, o que eu vou fazer? Eu vou para os Estados Unidos, compro um equipamento que lá é mais barato, aproveito tudo, faço um passeio, né? E volto. Né? Aquela coisa, quer dizer, sai mais barato eu sair do Brasil, eu pagar hotel, pagar passagem de avião, comida, comprar tudo que eu ia comprar aqui, eu comprar lá e voltar, sai mais barato do que comprar aqui, entendeu? Então, você vê e fala assim, poxa, mas eu para entrar para eu, vamos supor, um animal, um animal não vai sair do Brasil e vai para o México, né? Um macaco, uma onça, né? Mas vamos dizer assim, de um bicho ali do México para os Estados Unidos, ali na fronteira. Você vai passar a fronteira, o cara vai, ô, cadê seu passaporte? Ô, cadê isso, aquilo? Cadê aquilo lá? Cadê aquilo outro? Você tem? Não tem, não tem, volta para casa. Mas você vê ali, no meio ali, rato passa do México para lá, tranquilo. Você vê uma cobra que passa do México para os Estados Unidos, tranquilo. Então você fala, ah, Flávio, mas você tá... Não, mas o controle é para você, não é para bicho, entendeu? Você não pode ir porque você, né? Você está sujeito à lei. A lei não é para cobra, não é para rato, não é para nada, entendeu? Então todas essas coisas aí vai acontecendo para que você seja condicionado. Hoje você já está acostumado, você aceita, né, essas coisas, né? De leis e regras, né? Tem coisas assim que é interessante, né? Fala assim, ah, mas e roubar e matar? Isso aí é obediência, né? De amar o próximo. Se você não ama fulano de tal, você não vai roubar o fulano, você não vai matar você não vai matar ele, você não vai estuprar a mulher dele, você não vai sair com a mulher dele, você não vai fazer mal nenhum para aquela pessoa, né? Ah, mas nem todo mundo é bom, Flávio. Como é que você faz isso aí? Não. Mas aí a ordenança é para que sejamos, né? E isso tem leis da terra para cuidar, por isso que tem as leis aqui, né? Mas só que hoje, dessas leis que a gente fala aqui, né, igual eu acabei de falar, que são leis humanas, né? Mas isso aí não é uma lei para que você é mal, né? Eu sou uma pessoa de bem, eu preciso de documento para entrar nos Estados Unidos. Tem pessoas de mal, tem pessoas más, que por influência
de uma Bíblia, eles manipulam a Bíblia e falam um monte de coisa. Tem gente que vem dos Estados Unidos para cá falar um monte de porcaria na televisão, que o Silas Malafaia trouxe aquele cara lá, não sei de onde lá, que pediu oferta de R$ 911. R$ 911. Por que 911? Entendeu? Aí o cara falando inglês lá e tal, aquelas coisas todas acontecendo. A pessoa sai daqui e vai pregar, não sei, na Itália, nos Estados Unidos, na China e tal, e em Israel, vou fazer excursão em Israel e ver anjo, não sei o que lá, aquele monte de efeito de luz lá. Então, é um problema. Você é proibido de ir, você tem uma boa índole, você é uma boa pessoa, mas um mau caráter que tem um pouquinho mais de recurso financeiro, quer dizer, o dinheiro deixa a pessoa boa, aí você pode ir para onde você quiser, porque o mundo é mercenário, né? É uma grande prostituta, né? Que, você tem dinheiro, então você pode, né? O Deus Sol ficou perpetuado em todos os reinos e culturas por diversos nomes, né? O Deus Sol ficou, porque você pode ver que tem Mitra. Eu vou colocar as fotos aí, né, de alguns aí enquanto eu falo para vocês, porque tinham deuses, né, Deus Sol, Deus desde Nimrod, né? E foi vindo de lá para cá, Tammuz, Semiramis, e outros reis, né, que foram vindo de lá para cá. Você pode ver que no filme 300, se você vê 300 lá, que o Rodrigo Santoro fez aquele Deus rei lá, era daquela forma antigamente. Eles se achavam todo poderoso, mas ele morria, entendeu? Ele ia no campo de batalha, Deus falava assim, aquele povo vai morrer, ele morria, né? Então era isso que acontecia com aquele povo lá. E em Gênesis 28, de 20 a 22, diz que até mesmo Jacó, né, ele não seguia o Criador, né? Isso depois, né? Bem depois, Jacó mesmo, ele não seguia o Criador, né? Porque se você for ver esse título aí, ele fala assim, se eu chegar em paz na minha casa e não sei o que, o Senhor me será por Deus. Quer dizer, ele me será, ele quer dizer, ele vai ser se isso tudo ele quiser. Entendeu? E aí quis fazer um altar para Deus, quer dizer, do jeito que os pagãos faziam, né? Que vamos chamar esse povo de pagão, os sumérios faziam aqueles templos, ele resolveu fazer também, fazer igual. Mas isso não é porque Deus queria, Deus nunca falou para fazer isso aí. Deus falou com Abraão lá para fazer aquilo lá, mas ele pediu o sacrifício, ele pediu para ir lá para testar a fé de Abraão, entendeu? Ali depois aconteceu de ter um bezerro ali para que não ficasse tipo assim, mãe, meu pai quase me matou, tal, que não sei o que, tal. Não, aconteceu de Abraão levantar a faca para matar o filho, e o anjo apareceu e falou, não faça isso, né? E ele virou ali, tinha um cordeiro lá, né? E aí o que eles fizeram? Pegaram aquele cordeirinho que estava amarrado ali e sacrificou, mas para ter um motivo de que eles foram lá fazer, entendeu? Mas não que o Criador se agradava disso, tá? Se for ver isso, você vê lá em Caim e Abel, a oferta de Abel não era de animal, era de vegetal, né? A fumaça subia. Por quê? Porque era um vegetal, né? Da colheita do que ele fazia. Agora, Caim, ele fazia sacrifício de animal. As fumaças subia e virava, né? Não era recebida pelo Criador. Então, e aí, o que você fala?
Ah, mas é porque Deus aceitou esse de Gênesis aí de Abraão. Não, ele aceitou de Abraão, ele colocou ali para ter uma finalidade, aquele altar, aquelas coisas lá, mas por fazer, não que ele aceitou. Ele arrumou um motivo, uma proposta para fazer aquilo lá, mas não que aquilo lá agrada ao Criador, tudo bem? E o zigurate foi isso aí, né? O zigurate, então, passou, eles subiam no templo, no monte mais alto que tinha. Então, para tirar aquele inconveniente, o que eles faziam? Eles falaram assim, vamos trazer um monte até a gente, construíam um zigurate, né? E no alto do zigurate eles fizeram um altar. Então fizeram escadas, né, para subir, igual tá nas fotos aí que você viu aí, nas imagens. E depois eles falaram assim, poxa, vai ter dia que vai ter chuva lá, o que nós vamos fazer? Ah, vamos construir um templo. Aí o altar fica dentro do templo, aí a gente pode fazer tem a chuva, tem a sol, a gente faça os nossos sacrifícios, né? Com certeza os sacrifícios eram durante o dia, porque era para o sol, eles não iam fazer um sacrifício ao sol durante a noite, né? Então, porque aí seria para a lua, né? Alguma coisa assim. Mas tem noite que nem tem lua, né? Tem dia que tem lua, né? Então, se o sacrifício era para o sol, teria que ser durante o dia. Então, o que eles fizeram? Construíram os primeiros templos, né? Aí nós vimos também que muitas das pessoas aí construíram altares, como Abraão, né? Construiu o altar para um sacrifício que Deus pediu para sacrificar, mas não pediu para matar o filho dele. Ele foi lá testando a fé de Abraão. Tanto que o anjo fala assim, não faça isso com seu filho, né? Então o que acontece? Você vê isso em Gênesis 20, 28, né? Aí em Gênesis 28, de 20 a 22, o mesmo caso acontece com Jacó. Até Jacó, nesse mesmo versículo, ele fala assim, se acontecer tudo isso, tal, ele me será por Deus, e tal e coisa, tal e coisa, tal e coisa, e eu darei o dízimo. Mas na época não tinha dízimo, né? Dízimo, naquela época, né? Só dando vinha da palavra dizimar, né? De acabar com tudo, arrasar, né? Abraão, o que ele fez? Ele deu o dízimo de sobras de guerra, né? Eles matavam todas aquelas pessoas e pegavam as coisas das pessoas e traziam. Como é que é o nome daquilo lá? É os espólios, né? Vamos dizer assim. Eles pegavam os espólios que sobravam daquele povo, daquela cidade ali. Era tipo um saque, né? Eu te matava e levava sua carteira, né? Vamos supor hoje, né? Seria um latrocínio, né? Se eu não me engano. Você mata a pessoa e rouba a carteira da pessoa, rouba o celular da pessoa. Então, o que eu fazia? Vamos supor nos dias de hoje, né? Eu mato você, roubo sua carteira, roubo seu celular, fico com o seu celular no bolso. Vamos supor que não tem GPS, essas coisas, nada, né? Porque nós estamos vendo as coisas daquela época, né? Mas nos dias de hoje, eu roubo o seu celular, tal, roubo a carteira, aí eu chego na igreja, pego da carteira que eu roubei de você, que eu matei você e roubei você, aí desse dinheiro eu dou oferta para Melquisedeque. Foi isso que Abraão fez. Ele deu dízimo não do que ele tinha, mas do que ele passou para trás ali, que quando Melquisedeque viu que Abraão estava chegando, a notícia já estava no ouvido dele lá, falou assim, aquele povo que vindo aí de Abraão, ele já matou 5 reis para trás aí, já fez 5 vítimas. Aí ele falou, opa, deixa eu ir lá conversar com o cara lá, porque Melquisedeque, por mais que não tenha a origem dele, né? Ele não nasceu e não morreu, tá igual tá em Hebreus, mas ele era rei de Salém, que era um lugar naquele povoado todo ali, entendeu? Ele era um rei de um lugar, né? Ele era um cara tal que fez isso, fez aquilo e pagou para passar. O que ele pagou, o dízimo, que é a oferta que ele pegou das coisas que ele matou e saqueou,
Ele não tirou do bolso dele. É igual o que eu falei aqui da oferta. Eu matei você, né? E falo assim, eu vi que na sua carteira tem R$ 200, né? Tudo trocadinho ali, bonitinho, trocadinho. Tudo em nota de R$ 10. 20 nota de R$ 10. Aí eu tô passando aqui, eu vou pegar um ônibus, eu vou pra cidade, eu vou pro centro, eu vou pegar um ônibus, vou pegar um Uber. O que eu vou fazer? Eu vou tirar do meu dinheiro? Não, eu tiro da carteira do cara que eu acabei de matar, eu roubei ele. Eu falo assim, quanto que é o Uber daqui pro shopping, ou daqui pro centro, ou daqui pro não sei aonde? R$ 10, R$ 20. Tô aqui, R$ 20. Me leva até tal lugar, ou me deixa passar, né? Que foi o caso de Abraão. Eu só quero passar aqui, né? Então, foi esse o critério, né? Então, dizimar naquela época não existia, tá? O dizimar era de arrasar, falou assim, caiu uma bomba em Israel e dizimou Tel Aviv inteiro, entendeu? Dizimou o que é? Que ele deu dízimo de Tel Aviv inteiro? Não, acabou com Tel Aviv, dizimou, destroçou, acabou com tudo, entendeu? Então esse é um outro vídeo para uma outra coisa que acabou vindo aqui pelo fato desse versículo de Jacó ter falado que ia dar o dízimo, né, de tal. Então não esqueça que tem palavras aí que ele tem conotações diferentes da escritura, tá ok? Então se você gostou aí do vídeo, se você achou que faltou alguma coisa, se você não entendeu algumas partes, porque eu tenho um problema de dicção meio... uma dicção muito ruim, né, com as palavras, você viu aí. Deixa no comentário aí, deixa uma pergunta, deixa um agradecimento, né, compartilha com sua família, compartilha com seus vizinhos, com seu grupo de estudo, né. Você pode pegar essa matéria aí e fazer estudo que você quiser a respeito em cima. Você tem pequeno grupo na sua igreja, você tem né, apesar de eu ter saído do meio evangélico, né, eu fui católico, fui evangélico, eu saí desses meios cristãos porque o Senhor não precisa de eu estar no lugar, entendeu? Porque o templo veio não para essas coisas, né? E o Criador não pediu, nunca pediu, e quando alguém falou que ia fazer um templo para ele, ele ficou pé da vida, né? Vamos dizer assim. E nós vamos ver isso num vídeo aí sobre o templo. Não sei se é o próximo vídeo, se é um outro vídeo. Eu já vou fazer o estudo a partir de já, beleza? Então, deixa seu like, se você gostou aí, deixa um comentário, deixa um parabéns aí para nós aí, tá? Pelo nosso esforço aí de estar querendo trazer essa palavra aí para você aí, tá ok? Se você não gostou, se você não concorda com o que eu falei, pode deixar o dislike mesmo, não tem problema, mas coloca aí embaixo e fala assim, poxa, Flávio, eu não gostei porque você falou isso, você falou aquilo, né? Eu sou da igreja, eu tenho um G12, cara, você falou que você não vai, então eu vou dislike para você e tal. Mas tudo bem, entendeu? Mas deixa aí o seu comentário também, tá ok? Mesmo que você não gostou do vídeo, você falou assim, poxa, rapaz, eu fiquei até agora para ouvir isso aí, eu não gostei, mas é isso aí. Eu gostaria de ler o seu comentário aqui embaixo, gostaria de ler o que você tem para nós aí, tá ok? E dê uma ideia para nós, às vezes tem uma dúvida, né, do que já passou do primeiro vídeo, ou desse vídeo, ou se você estava esperando uma complementação do primeiro vídeo que você viu nessa segunda e você tem uma dúvida, fala assim, Flávio, no primeiro vídeo você falou isso, agora você falou isso, tal, e então quer dizer que isso, mais isso, tal. E a gente vai conversando a respeito, tá? Qualquer coisa a gente pode fazer até um vídeo resposta a algumas... Eu vou fazer, quando eu acabar de fazer os vídeos sobre o templo, aí eu vou fazer eu vou fazer uma playlist sobre o templo, né? E nessa playlist, o último vídeo que vai ter vai ser respondendo perguntas sobre o templo. Beleza? Fechado? Então deixa aí seu comentário, eu vou tirar print de todo o comentário que for uma pergunta, e eu vou fazer
esse vídeo tirando a dúvida de vocês, tudo bem? Eu confirmando que vocês, às vezes você está pensando na mesma coisa que a gente está se entrosado na mesma ideia, e às vezes as coisas podem ficar até mais claro para você, ou o que você falar pode ficar até mais claro para mim, tá ok? Então muito obrigado, até mais e tchau.